Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim trazer para vocês o relato da minha gravidez. Bom gente, a minha gravidez ela foi praticamente tipo de risco, porque eu fui proibida de fazer muita coisa, eu sentia muita dor, parecia que o menino ia sair. Era dor no quadril, dor pélvica, dor na perna, dor em tudo, no estômago, em tudo. Tem gente que hoje me vê, aí diz, é seu? Eu digo, porque eu nunca não tive grávida e tal, porque eu não saía de casa. Quando eu saía era para uma precisão. A prevista para Davi nascer era no dia 24 de junho de 2019. Porém, quando eu estava com 7 meses, eu descobri que estava perdendo líquido. Como é que você descobriu que estava perdendo líquido? Gente, as grávidas que estiverem me assistindo, fiquem atentas, porque muita mãe não sabe. Sempre me preocupei, sempre procurei saber, queria ficar por dentro de tudo. E foi aí que tanto a pesquisar, eu descobri que se você tossir e sair algum líquido sem seu consentimento, sem você querer, pode ser líquido amniótico. Você tem que ficar atenta. Então, eu tossia de propósito para ver se estava saindo. Saía bem pouquinho. Daí uma vez eu acordei e depois comecei tipo brincar com meu marido, conversar e tal. E comecei a rir. Numa risada dessa, eu dei uma tossida forte. E nessa tossida eu me mijei, mas eu tinha acabado de ir ao banheiro. Então eu já me preocupei, mas não fiquei desesperada, mantive a calma e continuei meu dia. Quando eu fui fazer o almoço, eu percebi que estava saindo líquido. Daí eu comentei com a minha sogra, comentei com meu marido e me mandaram ir para a maternidade. Eu não queria ir, acho que no outro dia que eles me mandaram, eu decidi ir e fui, porque eu achava que tipo, não era nada grave, sabe? Assim, nada. Eu achava que não era realmente o líquido, eu não tinha certeza. Aí, no outro dia eu resolvi ir. Quando eu cheguei lá, o médico ateimou dizendo que eu não estava perdendo líquido. Então foi um debate. Ele dizendo que não, eu dizendo que sim. E aí ia. De tanto debater com ele resolveu passar uma ultrassom, levar no outro dia. Então eu fiz a ultrassom no outro dia, levei, só que era o plantão de outra médica. Ela olhou e disse que não tinha leito para me internar e queria me encaminhar para outra cidade. Então a minha mãe conversou com a médica, pediu para ela arrumar um leito aqui, porque seria mais fácil e tal. E ela conseguiu. Ela arrumou e me internou. O chá de fralda de Davi estava para o dia 19 de maio. Eu me internei acho que no dia 6, 7, por aí de maio. Eu estava com 33 semanas, que a médica que me acompanhava era 7 meses, né? Então, ela disse que se o líquido não subisse, ela ia fazer a cesárea e antes do chá de fralda ela ia nascer. Mas estava tudo pronto para o chá de fralda. E aí, eu passei 2 dias internada, tomei 2 injeções da corticoide, acho que é esse o nome, para amadurecer o pulmão dele. Tomei, nos 2 dias que eu fiquei, tipo, eu perguntei a ela, né, quantas vezes eu iria tomar. Ela disse que cada dia que eu ficasse internada eu ia tomar uma dose, que no caso era na seringa. Então, como eu passei 2 dias, eu tomei uma cada dia, né? No caso, eu tomei 2. Uma em cada dia. E aí, mudou o plantão, novamente. O médico me chamou para fazer a ultrassom. Eu fui. Quando eu cheguei lá, minha alegria, o líquido subiu. Porém, eu ainda estava perdendo líquido. Então, o médico viu que subiu e me liberou. Disse que eu estava ótima, que eu fosse para casa, relaxasse, tomasse bastante água. E eu falei a ele que ainda estava perdendo líquido. Eu sentia sair líquido, sabe? E ele disse que eu não estava perdendo. Aí eu disse, se eu continuar perdendo líquido, o que é que eu faço? Ele disse, você volta. Eu disse, tá certo.
Quando foi no dia 19 de maio, foi o chá de fralda. No dia do chá de fralda, eu fui me inventar de dançar, né? Me divertir um pouquinho, mas sem fazer muito esforço, só me divertir um pouquinho. E aí saiu líquido. Não muito e também nem pouco, sabe? No dia 22, eu fui fazer outra ultrassom para ver se realmente eu estava perdendo líquido, né? E aí o líquido reduziu novamente. De 9,8 ele desceu para 7,8. Então no dia 23, porque no dia 22 eu fiz à noite a ultrassom. Então no dia 23, logo de manhãzinha, eu estava na maternidade. Levei e o mesmo médico que me liberou era o plantão dele. Então eu falei para ele que ele tinha me liberado e disse que se eu continuasse perdendo líquido, ele era para me voltar. E ele disse que não tinha leito para me internar. E mandou eu ir para casa, repousar, beber bastante água. Eu disse a ele que estava fazendo isso, porém não estava resolvendo. Então ele disse que ia ver o que ia fazer comigo. E mandou me esperar lá na frente, né? Eu esperei horas. Quando eu já estava me cansando de esperar, eu fui atrás dele e perguntei se ele já tinha arrumado. Ele falou que arrumou, então ele me internou. No dia 23 eu fui internada. Mas, gente, ele só me internou. Ele não passou soro para subir líquido. Ele não se preocupou, ele não passou medicação, ele não passou nada. Ele só me internou, sabe? E eu tinha dito a ele que eu já estava em casa repousando e bebendo bastante água e não estava resolvendo. E ele só fez, tipo, me internar. Eu passei dia 23, 24, 25 e o 26 internada. E correndo atrás dos médicos para escutar o coração, para olhar, para me examinar, pedindo medicação. E ele só falava que eu vou passar, calma, não sei o quê. E ele só vinha escutar o coração do Davi, a gente insistia bastante. Daí eles vinham. Dia 26 eu corri bastante mesmo atrás de um médico, que ele só me falava que ia passar medicação, que ia me examinar, mas ele não fazia nada. Eu falava com as enfermeiras, ela dizia que só podiam dar uma medicação a gente se o médico passasse, né? Então eu ia atrás de médico, mas ele nada. No dia 27 mudou o plantão, pela glória de Deus. Foi um anjo que Deus mandou. Logo de manhãzinha, assim que ele entrou, né, no plantão, demorou alguns minutinhos, ele já chamou as gestantes para examinar. E aí, quando eu entrei na sala, ele foi fazer o toque. E ele disse que eu não estava perdendo mais líquido, só que realmente eu não estava, né? Porque eu já tinha perdido tudo. Eu disse a ele que eu não estava fazendo mais xixi. Não estava saindo xixi, era só o líquido. E ele disse que eu não estava perdendo, porque não tinha mais líquido, né? Como é que ele ia ver que eu estava perdendo ou não? Então, ele teimou comigo também, dizendo que eu não estava perdendo, e eu teimei com ele, dizendo que estava. Aí, lembrando, esse médico que fez o meu parto, ele foi o primeiro que me atendeu quando eu fui na maternidade, dizendo que estava perdendo líquido. E aí, ele disse, vamos escutar o coração da criança. Na hora que ele colocou o aparelho, ele se preocupou, porque o coração estava muito agitado, estava muito acelerado. E aí ele disse, eu vou tirar ele, porque ele tá... Ele falou um nominho lá que eu não lembro bem, que é quando o coração tá acelerado. E ele disse, eu vou tirar ele porque ele tem mais chance de vida aqui fora do que aí dentro. Aí eu já fiquei nervosa, né? Porque eu tinha completado 36 semanas e ainda era prematuro. E aí o médico tava, assim diziam eles, que tava esperando só até 37 semanas para fazer o meu parto, quando ele deixa de ser prematuro e tal. Acho que alguém acordou. Dormiu de novo. Então, assim que eu completei 36 semanas, no mesmo dia, ele disse que ia tirar.
Aí ele falou, já comeu alguma coisa hoje? Eu disse, já, nervosa, né? Aí ele disse, não coma mais nada porque você vai ter esse menino agora. Já fiquei nervosa. Já me foram me dando logo a roupa, sabe? Aquela roupa que fica assim nua atrás. Agora acordou. Voltei. Bom, gente, então, nervosa, eu saí avisando todo mundo. Fui no WhatsApp, mandei pra minha sogra, minha mãe, minha irmã, meu marido, todo mundo. Olha, vai nascer agora, vai nascer, e é isso e aquilo outro. Meu marido pegou, saiu do trabalho rápido, foi em casa, porque foi tudo muito rápido. Foi em casa, tomou um banho rápido e foi pra maternidade. Na questão de menos de meia hora, foi muito rápido, tudo muito rápido. E aí, deu tempo do meu marido chegar, ele ficou lá comigo, e aí me chamaram pra entrar na sala de parto. Eu fui, me tremendo, né? Eu fui, e meu marido foi junto comigo. Não queriam deixar ele entrar, porque disseram que tinha 7 cesarianas para fazer. E eu, como eu era a primeira, não tinha roupa para toda a cesariana. Então, se deixasse eu, tinha que deixar todas, não tinha roupa para todas. Então, aí a gente conversou com elas e tal, e ela resolveu deixar ele entrar. E eu agoniada que ele não estava chegando e tal, eu não estava com medo, não, eu não tinha medo. É porque esse momento, sabe, eu queria que ele tivesse presente, que meu esposo tivesse presente. Então eu fiquei tipo, mais nervosa de acontecer tudo e ele chegar a não ver, entendeu? Mas eu não fiquei nervosa, não tava com medo, nada. Tava tranquila. E aí me deram anestesia, me deitaram, me prepararam direitinho. Deu tempo dele chegar, tirar foto. Disseram que não podia gravar. Então ele só tirou foto, fez alguns vídeos só, mas bem pequenininho. E, gente, foi uma coisa tão emocionante, uma coisa tão rápida, que, tipo assim, minha barriga, ela era muito miudinha, muito pequena mesmo. Ela era muito pequena, então eu não imaginava, sabe, um bebê assim, sei lá, com a pele assim, sei lá, dessa cor, sei lá, eu não imaginava. Eu imaginava como se tivesse aquele fetozinho ainda vermelho, sabe? E aí, questão de 5 minutos, eu escutei uma criança chorando. Ela disse, não, gente, não é possível não, que já é o menino não. Acho que é alguma sala aqui perto, aqui do lado, mas não é ele não. De repente a enfermeira passa mostrando a bunda do menino, minha gente. Eu dei um grito tão grande, eita! E comecei a rir porque eu não imaginava. Sei lá, foi muito emocionante, sabe? Acho que esse grito que eu dei, desse eita, foi de eu ver, sabe? A criança que eu gerei, a criança que saiu de mim, sabe? E aí meu marido olhou pra minha cara e disse que ele era a minha cara. Eu fiquei doida pra ver, louca. Me mostraram, gente, foi um momento muito emocionante. Daí, levaram ele, né? Meu marido foi atrás. E eu fiquei lá, até eles me costurar e tal. Terminar o serviço, né? E depois eu fui pra sala. Aí dormi, descansei, sabe? Que dá um sono. E depois ele chegou, dei de mamar pela primeira vez. Foi emocionante pegar ele pela primeira vez, dar de mamar. Depois, quando completou os 3 dias lá na maternidade, eu tava super ansiosa para vir para casa, porque lugar nenhum se paga o conforto, sabe, assim, na sua casa, paga, sei lá, assim, você deitar na sua cama, você tá na sua casa, a sua privacidade. E aí eu tava alegre, achando que já ia para casa. De repente a enfermeira veio dando alto para todo mundo e eu esperando a minha. E aí ela falou, não lhe comunicaram não, mãe, que seu filho tá internado. Tipo, eu fiquei agoniada, né? Porque ele tava lá comigo na hora que ela falou, ele tava bem e tal. Ele não foi pra incubadora, nasceu prematuro, mas não foi pra incubadora. E aí eu perguntei a ela
internado por quê? Ela falou que ele estava com suspeita de infecção. Porque quando eu tive ele, e lembrando uma coisinha que eu esqueci de falar. Na hora que o médico tirou ele de mim, a enfermeira olhou para ele e disse: Ô doutor, tinha algum líquido na bolsa? Ele falou que não tinha nenhuma gota. Tinha umas estagiárias, sabe assim, olha que olhou meu parto. Que depois ela foi lá na sala e disse que nunca tinha visto uma coisa daquela, do jeito que tipo que ele tava. O jeito que ele tava, ela disse que nunca viu. Os partos que ela já assistiu, ela nunca viu, porque não tinha uma gota realmente de líquido. E aí ele ficou internado por conta de uma suposta infecção, porque estava sem líquido, né? Então ele ficou com uma suspeita de infecção e tinha que passar 7 dias tomando medicação. Se não melhorasse nos 7 dias, tinha que completar os 10 dias tomando a medicação. Não podia ter acompanhante, porque eu completei os 3 dias de cesárea e estava liberada. E quem era o paciente era ele. Eu era apenas acompanhante, então eu não podia ter acompanhante. Então eu com 3 dias de cesárea tive que ficar na maternidade com ele sozinha para me virar. Quando eu fui me levantar a primeira vez, depois de ter me operado, eu passei mal, quase desmaiei. Tipo, foi muitas tentativas, sabe? Eu ainda não estava preparada para ficar tipo, sozinha cuidando dele. 3 dias de cesárea é muito cedo, né? E aí meu marido, minha mãe, minha sogra foram conversar com uma enfermeira-chefe da maternidade. Ela disseram que não podia fazer nada porque era norma do hospital. Então, beleza, né? Eu fiquei sozinha. Daí tinha umas pessoas lá que já estavam 2 meses, mas não me ajudaram. Foi difícil, foi. Eu não dava banho, quem dava banho eram as enfermeiras. Eu só cuidava, sabe, dele o dia todinho. Aí eu me esforçava, me levantava, cuidava dele direitinho. Quando foi com os 4 dias internada, eu senti uma dor de cabeça tão forte que eu chorava, que soluçava dentro daquela maternidade. Eu não estava aguentando mais ficar ali, eu chorava todo dia para ir para casa, mas eu não podia por conta dele. Fora o sofrimento que eu sofria vendo ele com a mãozinha que eles botavam aquele negócio, sabe, para não estar furando ele sempre. Eles ficavam um negocinho assim na mão dele, eu vou deixar a foto para você ver, para vocês verem. E quando ele perdia a veia, que graças a Deus ele só perdeu a veia uma vez, aí tinha que furar ele de novo, sabe? Aí, mesmo assim, aquele negócio na mão dele, eu morria de medo de machucar, e tipo, era sofrimento, ele chorava muito. E ele nasceu bem pequenininho, gente, 45 centímetros, bem miudinho. E aí eu chorava todo dia, querendo vir pra casa, porque eu não aguentava mais lá dentro, que era um inferno, gente, era um inferno. Se você não conseguia dormir direito, eu tava morrendo de dor de cabeça, não tinha ninguém para me ajudar. Quando eu tava com dor de cabeça, eu ia falar com as enfermeiras, elas falaram que não podia me dar remédio porque eu já tava de alta, que era para mim tomar o remédio da receita que elas passaram. Elas passaram Buscopan. Gente, Buscopan não resolvia nem na gravidez. Quem dera depois da gravidez ia resolver. Aí passaram uma lista de remédio, que o valor, não vou nem contar, porque é por misericórdia, viu? Mas mesmo assim a gente comprou, eu tomei todos os remédios certinho. E a dor de cabeça não era anestesia, elas falaram para me prestar atenção, eu prestei. Mas quando foi depois passou, era só estresse mesmo, era só noite mal dormida, isso tudo, sabe? E aí, se até de colocar ele dentro de uma sacola, sabe? Me encapuzar e sair sem ninguém me ver. Só que aí, como era pra saúde dele, eu tinha que ficar, né? Então, quando completou 10 dias ele na maternidade, a enfermeira, a, a doutora, no caso, a pediatra, veio examinar ele e disse que ia olhar a ficha dele, né? Quando a enfermeira veio para dar alta às outras meninas que estavam na sala comigo, eu rezando pra ela dizer meu nome. E aí quando ela disse, gente, eu tava operada, mas eu ainda dei uns pulinhos, viu?
da alegria que eu fiquei. Eu queria logo pegar minhas coisas e sair correndo, ir pra casa, sabe? A minha mãe, não, calma, vai tomar um banho que eu vou organizar aqui as coisas. Mas eu só queria mesmo pegar as coisas e aí sair correndo, sabe? Porque ali dentro, gente, não é lugar pra ninguém, sério. Eu via, tipo, muita coisa, sabe? Era bebê engasgado, bebê morto, passado da hora, ou várias mulheres gritando, tipo, pra ter, sabe? Era menino querendo nascer na frente, era as mulheres passando com os meninos já nascendo na maca, no corredor, sabe? Tipo, era uma coisa muito, sei lá, eu não sei explicar, tipo, a sensação, sabe? E aí, quando ela disse meu nome, eu pulei de alegria, né? Minha mãe organizou as coisas, fui tomar um banho, a gente saiu da maternidade. Graças a Deus. Eu fui para casa da minha mãe, passei 10 dias lá. No caso, eu já estava com 20 dias de resguardo, né? Passei 10 na maternidade e 10 na casa da minha mãe. E depois vim para casa, fui fazendo as coisas aos poucos. Minha sogra foi me ajudando e tal. Como minha mãe mora longe, a minha sogra era, tipo, a que me ajudava e tal, sabe? Ela sempre me ajudou e tudo. Sou grata demais a ela. E aí, o meu resguardo acabou, gente, a minha cirurgia, ela tá grossa. Tipo, eu sinto bastante dor, sabe, assim, no pé da barriga. Desde o dia que Davi nasceu, eu já fui pro médico, já fiz exames, tem outros ainda para me fazer. E tô vendo aí, né, o porquê dessas dores, o porquê que a minha cirurgia tá grossa e tal. Eu fui para um médico e falei da minha cirurgia, ele passou uma pomada desse tamanho, bem pequenininha, 200 e pouco. Gente, sério, eu não dei não. A pomada, se eu não me engano, é umas 15 gramas. É pouca demais e é 200 e pouco, 100 e pouco. O menor preço é 100 e pouco, mas eu não comprei não. Eu vou pra ele de novo e vou pedir pra ele passar outra, porque essa aí não tem condições, bebê. Então é isso, gente. Eu tô sendo mais de alguma coisa. Não, acho que não. Acho que eu não tô esquecendo, não. Eu acho que eu tô, mas eu acho que eu não tô. Não sei. Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, tipo, explicando como foi a minha vida depois de ser mãe, sabe, assim, esse tal, eu trago esse vídeo pra vocês. Então, dê muito like aí nesse vídeo, tá, minha gente, pra me ajudar. Comenta se você gostou do vídeo, se você não gostou, pode comentar também. Me dê algumas dicas, assim, de vídeos, como eu tô começando agora, né, é sempre bem-vindo. Me digam aí o que é que eu tenho que melhorar, o que é que eu não tenho que melhorar. E aí, gente, me perdoe aí se o áudio tá ruim, se a imagem tá ruim, alguma coisa assim. Prometo que com o decorrer do tempo eu vou melhorando isso, beleza? Enfim, é isso. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Então, é isso, meus amores. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.